você acha que o Superman foi o personagem mais antigo da DC? Pense de novo. Mas como assim o Superman não é o primeiro? Fica aí, que depois da vinheta eu te explico essa história. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o personagem mais antigo da Marvel Comics. E fiquei muito surpreso de saber que não era quem eu esperava. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no izinho para você descobrir também assistindo. Porque no caso da DC, eu já sabia que o Superman não era o mais antigo personagem da DC, mas eu acho que muita gente não sabe. Então vamos explorar um pouquinho isso. Mas antes, se você está chegando no meu canal pela primeira vez, se inscreve aí para saber sempre que eu posto novos vídeos. Toda semana, além de curiosidades como a que eu vou comentar aqui nesse vídeo, eu também faço análises e vídeos sobre produção e narrativa de quadrinhos. Então sempre tem um conteúdo diferente para você. Então se inscreve aí. Eu acho que todo mundo sabe que o Superman foi criado em 1938 e que isso é considerado o início do gênero de super-heróis. Mas, apesar disso, o Superman não foi o primeiro personagem da DC Comics que ainda está circulando por aí. Mas para a gente entender bem essa questão, deixa eu contar um pouco sobre a história da DC. A DC Comics, na verdade, começou como 3 empresas. A National Allied Publications, fundada em 1934, a Detective Comics Inc., em 1937, e a All American Comics, de 1938. Apesar de serem 3 empresas diferentes, elas tinham mais ou menos os mesmos donos. Elas só eram gerenciadas por pessoas diferentes. A All American Comics, por exemplo, ela tinha como editor Max Gaines, que seria mais conhecido mais tarde por ter fundado a EC Comics, bastante conhecida por quem gosta de quadrinhos de terror. Eu falei um pouco sobre as origens dos quadrinhos de terror, então eu vou deixar aqui no izinho para quem ainda não assistiu, mas eu ainda pretendo fazer um vídeo específico só sobre a história da EC Comics, porque vale muito a pena. Foi na All American Comics que a maioria dos personagens da DC que a gente conhece surgiram, como Electron, Doutor Meia-Noite, Falcão Negro, Mulher Falcão, Senhora Incrível, Sargon, Johnny Trovoada, Pantera e provavelmente os mais conhecidos da lista, Lanterna Verde, Flash e Mulher Maravilha. Mas nenhum desses personagens surgiu antes do Superman, né? Claro, isso vocês devem saber. Todos eles foram criados entre 1940 e 1942. A Detective Comics Inc., você já deve ter deduzido, né? Foi a que lançou a revista Detective Comics, que introduziu Batman, Robin, Mulher Gato, Coringa e diversos outros. Mas Batman surgiu em 1939, um ano depois do Superman, na edição 27 desse título. E na primeira edição de Detective Comics surgiu outro personagem da DC, que não é tão conhecido, mas vira e mexe dá as caras nas revistas mais recentes, mesmo que só como referência. Slam Bradley. Não sabe quem é o Slam Bradley? Tudo bem, a maioria não sabe. O pessoal mais jovem, e por mais jovem eu quero dizer o pessoal que lê quadrinhos há pelo menos uns 20 anos, deve conhecer, se conhece ele, da minissérie DC A Nova Fronteira. O Slam Bradley era um detetive durão, típico, bem no estilo das HQs Pulp, que eram comuns na época. Tá? Se quer saber um pouquinho mais sobre as HQs Pulp, eu expliquei isso no vídeo que eu fiz sobre os precursores das HQs de terror. Tá aqui, se você quiser assistir, depois confere lá. Apesar de não ter superpoderes nem uniforme, já que ele foi criado antes, né, de existir o gênero de super-heróis, ele faz parte da continuidade do universo DC e já apareceu algumas vezes, inclusive nas histórias da Mulher Gato. Outra coisa importante sobre o personagem é que ele foi criado em 1937, um ano antes do Superman, e foi criado pelos mesmos autores, Jerry Siegel e Joe Shuster. Então o Slam Bradley é o personagem mais antigo da DC? É um dos, mas não é o mais antigo. Ele não é nem mesmo o primeiro personagem que os criadores do Superman criaram. Para saber quem é o personagem mais antigo da DC, que ainda está por aí, a gente tem que falar da empresa mais antiga daquelas 3 que eu comentei, a National Allied Publications, que depois virou National Comics Publications, quando se fundiu com a Detective Comics Inc., e depois National Periodicals Publications, quando se juntou com a All American Comics. E aí ela se tornou aquilo que mais tarde seria conhecida como DC Comics. Foi a National que publicou a Action Comics, né, cuja primeira edição trouxe a estreia do mais popular de todos os personagens da DC,
o Superman. Mas, só como curiosidade, essa mesma edição também teve a estreia de outro personagem que se tornaria canônico na continuidade do universo DC, o Mago Zatara, o pai da heroína Zatanna. Mas a primeira revista publicada pela National Allied foi o título New Fun, The Big Comic Magazine, que mais tarde seria renomeado para More Fun Comics. A New Fun era um título de antologia, como era padrão na época, né? Ou seja, cada edição tinha várias histórias isoladas de gêneros diferentes, como humor, faroeste e aventura. Mas na época, esse tipo de revista basicamente só republicava tiras e histórias já publicadas em outros lugares, com pouquíssimo conteúdo original, que era colocado só quando precisava completar as edições. A New Fun foi a primeira revista em quadrinhos, o primeiro álbum em quadrinhos, digamos assim, desse tipo, a trabalhar 100% só com material original, publicado pela primeira vez na própria revista. Vários personagens que conhecemos hoje na DC estrearam na More Fun Comics, entre eles o Spectre, o Senhor Destino, Johnny Quick, o Superboy original e o Arqueiro Verde e Aquaman. Mas, assim como os super-heróis que estrearam na All American, todos apareceram depois do Superman. Mas, na edição número 6 da revista New Fun, surgiu um personagem que a gente pode considerar o mais antigo, que ainda está na continuidade da DC Comics, o Doutor Oculto. Lembra que eu disse que nem o Superman, nem o Slam Bradley eram os primeiros personagens criados pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster? Pois é, o Doutor Oculto foi o primeiro personagem criado pela dupla, e mesmo quando ainda não existiam super-heróis, ele já exibia algumas das características que entendemos hoje desse gênero. O Doutor Oculto ele já surgiu com esse visual que a gente conhece hoje, tá? Que lembrava mais um detetive das histórias pulp, apesar das histórias dele envolverem o sobrenatural. Mas um ano depois, em 1936, os autores resolveram redesenhar o visual do personagem para algo que hoje lembraria mais um uniforme de super-herói. Basicamente, ele só usava uma capa, sunga e botas. Sim, é isso. Não usava calça nem camiseta. E muitos acham que os uniformes dos heróis, depois disso, é que eram reveladores. Depois de um tempo, o Doutor Oculto voltaria a usar chapéu, sobretudo, e se parecer com o detetive pulp padrão. Talvez ele tenha começado a ficar com medo de pegar gripe com aquele outro uniforme que deixava as pernas e todo o tórax de fora. A última aparição do personagem na Era de Ouro, pelo menos, aconteceu na More Fun Comics número 32, de 1938, mesmo ano da criação do Superman. Mas ele seria revivido nos anos 80 e, a partir daí, passaria a fazer parte da continuidade do universo DC regular. Então é isso. Dá pra gente considerar o Doutor Oculto como o personagem mais antigo da DC Comics, pelo menos o personagem que ainda é lembrado, que ainda é usado em histórias. Mas por que então todo mundo só fala do Superman? Bom, porque o Superman criou o template, né, digamos assim, para aquilo que ficaria depois sendo conhecido como gênero de super-heróis. Antes disso, a gente coloca todos os personagens ou como pups ou como proto-super-heróis, né? O Doutor Oculto, inclusive, pode tranquilamente ser considerado um elo perdido entre heróis pulp e super-heróis. Primeiro porque ele compartilha de características de ambos os mundos, de ambos os gêneros, digamos assim. Se a gente considerar a versão dele mais super-heróica, né, com capa e tal, mas também porque alguns historiadores consideram que ele foi um tipo de protótipo, um tipo de experimento que o Jerry Siegel e o Joe Shuster fizeram e que serviu depois, né, para inspirar a criação do Superman. E por hoje era isso. Você já conhecia esse personagem, Doutor Oculto? Apesar dele não aparecer muito nas HQs da DC hoje em dia, é um dos personagens que eu particularmente acho mais interessantes, principalmente depois que ele foi reformulado ali nos anos 80 e apareceu na série Livros da Magia, o New Game. Daria um personagem sobrenatural muito bacana para um filme, inclusive. Tem alguma outra curiosidade ou informação sobre a DC que vocês gostariam de descobrir, ou que vocês sabem e querem contar para mim? Comentem aí, que se eu conseguir encontrar a resposta, ou se vocês quiserem que eu elabore e pesquise mais sobre algo que vocês já sabem um pouquinho, eu faço um vídeo a respeito. Até a próxima!